Você já sentiu que algo está errado no meio gospel? Não me refiro a erros óbvios ou escândalos que estampam as manchetes. Falo de algo muito mais sutil. Você rola o feed e vê um vídeo com milhões de visualizações, uma mensagem que parece boa, que te faz sentir bem, mas algo lá no fundo do seu espírito, como um alarme silencioso, começa a soar. Pense naquela pregação que te promete que Deus quer realizar todos os seus sonhos, mas nunca menciona que o primeiro passo é render seus sonhos aos dele. Pense naquele louvor que soa como uma canção de amor para você mesmo, onde Jesus aparece como um coadjuvante mágico para te dar a vitória. Pense naquele insight que torce um versículo bíblico de um jeito que ele se encaixa perfeitamente na sua agenda de autoajuda, mas perde completamente o contexto original. É um cristianismo que parece conveniente demais, leve demais, descafeinado. Se você já sentiu esse incômodo, essa estranheza, quero que você saiba de duas coisas. Primeiro, você não está louco. E segundo, você precisa ficar aqui. Porque esse sentimento não é neurose. É a sua sensibilidade espiritual, um dom de Deus que está funcionando. E hoje, nós vamos dar um nome e um manual de instruções para ele. O apóstolo João, o discípulo que reclinou a cabeça no peito de Jesus, alertou sobre isso há quase 2000 anos. Ele deu um nome para essa ameaça. E o nome é Anticristo. Mas calma. Respire fundo. Antes que sua mente comece a projetar imagens de teorias da conspiração, figuras políticas globais, chips de computador ou códigos de barras, nós precisamos parar e entender o que João realmente quis dizer. Porque o alerta urgente dele não era sobre um inimigo distante e monolítico no futuro. Era sobre um perigo muito mais próximo, muito mais pessoal, um veneno que estava se espalhando, de dentro da própria família de Deus. E compreender este aviso antigo é, sem exagero, a habilidade de sobrevivência espiritual mais crucial que você e eu podemos desenvolver hoje, no Brasil do século XXI. Quando o apóstolo João, já um ancião, escreve sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, ele solta uma frase que ecoa através dos séculos. Filhinhos, é a última hora. Imediatamente, nossa cultura, alimentada por filmes de Hollywood e especulações de internet, nos faz pensar no fim do mundo. Contagem regressiva, caos, o apocalipse. Mas para João e para a mente dos primeiros cristãos, a última hora não era primariamente sobre pânico. Era sobre perspectiva. Vamos usar uma analogia militar da Segunda Guerra Mundial. Havia o dia D, o dia da invasão da Normandia. Aquela foi a batalha decisiva. Uma vez que os aliados estabeleceram uma cabeça de praia, o resultado final da guerra estava, em princípio, decidido. No entanto, a guerra não acabou ali. Houve um período de quase um ano de combates intensos, batalhas sangrentas, resistência feroz do inimigo, até o dia VE, o dia da vitória final na Europa. Para João, o dia D da história da redenção foi a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A batalha decisiva foi vencida no Calvário. A vitória final está garantida. Nós vivemos nesse tempo entre o dia D e o dia V, vivemos na última hora. E é precisamente porque o inimigo sabe que já foi derrotado, que seu tempo é curto, que ele luta com tanto desespero e astúcia neste último ato da história. Ele não usa força bruta que já não tem, mas a sua arma mais antiga e letal, o engano. A mesma arma que ele usou no Jardim do Éden. É por isso que João continua a frase, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Você notou a mudança dramática? Ele passa do singular para o plural. A igreja esperava a manifestação de um anticristo no final dos tempos, mas João diz, acordem. O espírito dele já está aqui, operando através de muitos anticristos. Isso muda completamente o nosso foco. João está nos dizendo para parar de olhar para os céus com um telescópio em busca de um supervilão global, e começar a olhar para o nosso ambiente imediato com um microscópio. O perigo não está primariamente no palácio do governo, mas no púlpito da igreja, na estante de livros, no podcast que ouvimos, no feed que rolamos. Então, quem são eles? De onde eles vêm? A resposta de João, no versículo 19, é talvez a mais dolorosa de toda a passagem. Ele diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Sinta o peso disso. A ferida mais profunda é sempre a que vem de dentro. O veneno é mais letal quando vem de uma fonte que se diz confiável. Esses não eram ateus ou pagãos que atacavam a igreja de fora. Eram pessoas que estavam dentro, cantavam os mesmos hinos, diziam amém no final da oração. Talvez fossem líderes de ministério, mestres respeitados. Mas em seus corações, algo começou a apodrecer. Orgulho, amor ao dinheiro, desejo de originalidade, recusa em se submeter à verdade apostólica. A saída deles, a ruptura com a comunhão da igreja, não foi a causa do problema, foi o sintoma. Foi a febre que revelou a infecção que já estava lá. Eles nunca pertenceram verdadeiramente à fé que professavam. Lembre-se, não foi um fariseu que traiu Jesus com um beijo, foi Judas, um dos 12. Isso nos leva à pergunta central. Qual é o teste de DNA, a característica definitiva desse espírito de anticristo? Se eles parecem conosco, falam como nós, como podemos identificá-los? João nos dá um teste cristológico, ou seja, um teste focado em Jesus, de uma clareza impressionante. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. À primeira vista, isso parece simples. Claro, quem nega Jesus é um anticristo. Mas o engano nunca é tão óbvio. Ninguém que quer seduzir a igreja chega dizendo, eu nego Jesus.
Negar que Jesus é o Cristo na época de João, e hoje, é um projeto de demolição sutil. É o esforço de separar o Jesus homem do Cristo Deus. É apresentar um outro Jesus, um Jesus editado, mais seguro, mais palatável. É o Jesus do gnosticismo antigo, que ecoa no espiritismo moderno, um espírito evoluído que não tinha um corpo real de carne e osso, que não podia realmente sangrar e morrer por você. Ele apenas parecia humano. Mas um Jesus fantasma não pode te salvar. É o Jesus do arianismo antigo, que ecoa nos ensinos das testemunhas de Jeová hoje, um ser criado, um anjo poderoso, o primeiro e mais perfeito da criação, mas não o Deus eterno, o Criador. Mas um Jesus criatura não tem poder para perdoar os pecados contra o Criador infinito. E é o Jesus do liberalismo teológico e da espiritualidade de autoajuda moderna, um grande mestre moral, um revolucionário social, um psicólogo exemplar, um coach motivacional. Um Jesus que te inspira, mas não te redime. Um Jesus cujo sangue na cruz se torna uma metáfora, e não o preço literal pago pelo resgate da sua alma. Qualquer versão de Jesus que retire ou diminua sua plena divindade ou sua plena humanidade é, pela definição de João, um Jesus de anticristo. Por quê? Pense na encarnação usando a imagem de uma ponte. Para conectar a ilha da humanidade caída e pecadora ao continente da santidade de Deus, você precisa de uma ponte que esteja firmemente ancorada em ambas as margens. Como o homem perfeito, Jesus âncora a ponte na nossa margem. Como Deus perfeito, ele a âncora na margem de Deus. Se você remove a humanidade dele, a ponte não nos alcança. Se você remove a divindade dele, a ponte não alcança Deus. De qualquer forma, a conexão é quebrada. Não há caminho para casa. É por isso que João é tão enfático. Negar que o verbo se fez carne, como diz o Evangelho de João capítulo 1 versículo 14, é destruir o Evangelho pela raiz. É trocar a cirurgia de coração aberto da redenção por um band-aid de bons conselhos. Frente a um perigo tão sutil e interno, como nós, cristãos comuns, bombardeados por uma avalanche de informações diárias, podemos nos manter firmes? Estaríamos sozinhos, dependendo apenas da nossa própria inteligência, para navegar neste campo minado espiritual? A resposta de João é um retumbante e glorioso não. E aqui vem a promessa mais encorajadora da passagem. Versículos 20 e 27. Mas vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Quando ouvimos a palavra unção hoje, pensamos em poder, em experiências místicas, em arrepios, em dons espetaculares. Mas a unção primária de que João está falando aqui é para clareza. A unção é a presença permanente do Espírito Santo na vida de cada crente genuíno. É um dom, não uma conquista. Pense no Espírito Santo como um verificador de autenticidade divino, um software antivírus espiritual que foi instalado em seu coração no momento da sua conversão. Quando você ouve a verdade, o ensino apostólico, o evangelho que foi entregue desde o princípio, o Espírito Santo dentro de você testifica e sussurra: isto é o lar. Isto é coerente com quem eu sou. Isto exalta Jesus. Mas quando você se depara com um ensino que torce a verdade, que diminui a glória de Cristo para inflar o ego do homem, esse mesmo Espírito gera um santo incômodo, uma falta de paz, um alerta interno. Isso significa que você se torna um mestre infalível? Que não precisa mais de pastores, de livros, da igreja? Absolutamente não. Essa é uma das distorções mais perigosas desse texto. João está dizendo que o mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos a escrever a Bíblia é o Espírito que habita em você para confirmar a verdade daquela palavra. O Espírito não te dá novas revelações privadas que contradizem a Escritura. Ele ilumina a Escritura pública que você já tem. Ele é a sua garantia de fábrica contra falsificações. Ele é o professor que não abole o livro didático. Ele abre o livro e o faz ter vida em seu coração. Com essa garantia, o mandamento central de João faz todo sentido. Permanecei, pois, no que desde o princípio ouvistes. Permanecer, ficar, morar, habitar. Não correr atrás de cada moda teológica, de cada vento de doutrina, de cada pregador que promete a nova chave secreta do sucesso. Permanecer é o ato diário e intencional de afundar as raízes da sua mente e do seu coração no solo rico do evangelho apostólico. É como uma árvore que, sentindo a tempestade se aproximando, aprofunda suas raízes no chão. A firmeza do crente não está em sua própria força, mas em sua decisão humilde de se agarrar à rocha que é Cristo e a palavra que o revela. Ok, essa teologia é rica, mas de nada adianta se ficar no papel. Como essa verdade de 2000 anos atrás aterrissa na nossa vida corrida e complicada? No Brasil real? Como transformamos essa doutrina em prática diária de sobrevivência? Quero te dar 6 filtros, 6 ferramentas práticas para sua caixa de ferramentas espiritual. Primeiro, desenvolva uma vigilância cristológica diária. Parece um termo de seminário, mas é a coisa mais prática do mundo. Antes de dar like, de compartilhar, de internalizar qualquer mensagem espiritual, faça a pergunta âncora: o que isso faz com Jesus? Essa mensagem o apresenta como plenamente Deus e plenamente homem? Ela mantém a cruz e a ressurreição no centro absoluto, como o evento mais importante da história? Ou ela sutilmente desloca Cristo para a periferia para colocar você e os seus desejos no centro? Se o herói da história que você acabou de ouvir é você, e Jesus é apenas seu ajudante, o alarme do Espírito deve estar soando alto. Segundo, pratique o discernimento comunitário. O espírito do anticristo é um espírito de divisão. Eles saíram do nosso meio. A estratégia do inferno é sempre isolar para depois abater. A mentalidade do sou só eu e Deus, não preciso de igreja é uma das mentiras mais perigosas da nossa época. Você não é um super-herói espiritual.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17 que devemos ser submissos aos nossos líderes. O discernimento solitário é um olho tentando entender o que a mão está tocando, sem se comunicar com ela. É uma receita para o desastre. Leve suas dúvidas, seus questionamentos, aos seus pastores, aos irmãos mais maduros. O corpo de Cristo é o seu sistema imunológico. Use-o. Terceiro, permaneça no princípio de propósito. Permanecer não é passividade, é um verbo de ação. Requer disciplina e intencionalidade. Você não vai absorver a sã doutrina por osmose no meio de um mundo que grita mentiras. Crie um ritmo sustentável. Comece com 15 minutos por dia. Mergulhe no Evangelho de João e em suas cartas. Sublinhe cada frase que fala sobre quem Jesus é e o que ele fez. Antes de começar, faça a oração simples. Espírito Santo, ilumina a tua palavra para mim. Protege-me do meu próprio engano. Mostra-me Jesus. Em um mês, sua mente estará mais calibrada para a verdade do que em anos ouvindo sermões vazios. Quarto, teste os espíritos observando os 3 Fs, a fonte, a forma e os frutos. A fonte. Qual é a base do ensino? É a palavra de Deus, interpretada em seu contexto correto? Ou são experiências pessoais, novas revelações e versículos isolados? A forma. Qual é o caráter, o jeito de viver, de quem ensina? A mensagem produz humildade, serviço e um coração quebrantado, ou promove arrogância espiritual, ganância, ostentação e um culto à personalidade do líder? E os frutos? Para onde esse ensino leva as pessoas? Para um amor mais profundo por Jesus, sua palavra e sua igreja local? Ou para a divisão, o elitismo, nós temos a verdade que ninguém mais tem, e o desprezo por outros cristãos? Lembre-se, um evangelho sem cruz sempre produzirá cristãos sem caráter. É uma lei espiritual. Quinto, e isso é especialmente para o nosso contexto brasileiro polarizado, evite o pânico especulativo. O foco principal de João é nos equipar para identificar falsos evangelhos que brotam no jardim da igreja, não para nos dar um guia de campo para caçar um futuro ditador. Então, por favor, não desperdice sua energia e sua paz compartilhando correntes de WhatsApp e vídeos conspiratórios sobre quem é o anticristo político. A paz de Cristo não é a ausência de lobos, é a presença tranquilizadora do bom pastor no meio deles. Troque a especulação pela edificação. Busque clareza bíblica, não cliques sensacionalistas. O discernimento verdadeiro é sóbrio, não frenético. E sexto, cultive uma esperança escatológica sóbria e ativa. Sim, é a última hora. Mas essa não é a última palavra. A última palavra é Maranata. Nosso Senhor, vem. A certeza da volta de Cristo não é um sofá para deitarmos e esperarmos passivamente pelo fim. É um tanque de combustível de alta octanagem para nos impulsionar a trabalhar com mais urgência, amar com mais intensidade e servir com mais alegria, sabendo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Que ele nos encontre de mangas arregaçadas, fiéis e vigilantes, não de braços cruzados, apavorados e distraídos. No final das contas, nossa capacidade de permanecer não é um fardo pesado que carregamos, mas a consequência natural da nossa nova identidade. João nos lembra, você tem a unção do Santo. Isso significa que você, que foi unido a Cristo pela fé, possui o poder residente do Espírito Santo para dizer não ao engano e sim à verdade. Você não permanece na verdade para tentar merecer o amor de Deus. Você permanece na verdade porque, em Cristo, você já pertence a Ele, e a vida dele agora flui em você. A obediência não é a causa da sua salvação, é o fruto belo e inevitável dela. Toda falsa doutrina é, no fundo, uma tentativa humana de construir uma escada para alcançar a Deus. É o eco da Torre de Babel. O Evangelho, a gloriosa boa notícia, é que a escada já desceu do céu até nós. O Filho eterno de Deus, o Verbo pelo qual o universo foi criado, se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu a vida perfeita de obediência que nós falhamos em viver. Ele morreu na cruz a morte de maldição que nós merecíamos morrer, absorvendo em seu corpo a fúria justa de Deus contra o nosso pecado. Ele ressuscitou fisicamente em um corpo glorificado, esmagando a cabeça da serpente e derrotando a morte, Satanás e todo e qualquer espírito de anticristo para sempre. Nele, a mentira foi exposta e vencida pela verdade encarnada. Quando nós, pela fé, nos agarramos a Ele, permanecemos nele, já estamos participando de sua vitória esmagadora. Não estamos lutando por uma vitória, estamos vivendo e descansando a partir de uma vitória que já foi conquistada de uma vez por todas no Calvário. Então, hoje, eu quero te convidar a respirar fundo e trocar o medo pelo discernimento, e a ansiedade pela permanência confiante. E a melhor forma de começar a praticar isso é conversando. A minha pergunta para você hoje é esta, e eu realmente quero ler sua resposta nos comentários. Sem citar nomes de pessoas ou igrejas, para proteger a todos, qual o quase evangelho mais comum que você vê por aí? Aquele que fala de bênção sem quebrantamento? Aquele que promete poder sem pureza? Aquele que enfatiza os seus direitos em vez dos seus deveres? Vamos criar uma conversa que nos ajude a afiar nosso discernimento juntos. E se você busca uma fé real, sólida, que não se abala com os ventos de doutrina, mas se aprofunda na palavra de Deus todos os dias, considere se inscrever aqui no Palavra Pura. Nossa missão é exatamente essa, te equipar para permanecer firme. Enquanto você espera pelo nosso devocional de amanhã, eu deixei separado aqui na tela um outro vídeo que vai te dar ferramentas para construir uma base ainda mais firme contra o engano. Clica lá e a gente se vê em breve. Que o Senhor Jesus, o Cristo que veio em carne e que voltará em glória, guarde sua mente e seu coração na verdade dele. Amém.